Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o Pastor Marcelo. Aqui você estuda as escrituras e assuntos relacionados no contexto original, retornando às raízes da fé. Você compreende os escritos de Paulo? Você acha que Paulo prega contra a lei de Deus? Será que Paulo era contra a obediência à Torá? Infelizmente, muitas pessoas não compreendem bem os textos das cartas paulinas. Primeiro, por não conhecerem o contexto histórico e cultural corretamente. Segundo, por não estudarem bem as escrituras, por levarem em conta mais o que dizem autores antigos do que a própria Bíblia. E também por terem sido ensinadas errado. Essa é a segunda parte desse estudo que dará um entendimento correto dos textos de Paulo. Fique conosco até o final e você se surpreenderá com o que vai aprender. Antes de iniciar o nosso estudo, se você não está inscrito no canal, quero pedir a você que aperte aí no botão inscreva-se. Aproveita e aperte o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos no canal. Se gostar, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses e outros ensinamentos. Então, vamos ao nosso estudo? Continuaremos nosso estudo sobre os textos de Paulo ainda em Romanos, seguindo o princípio já ensinado no vídeo anterior. Se você não assistiu, pare aqui e vá até o primeiro vídeo para ter uma maior compreensão. Vamos ler o texto em Romanos, capítulo 1, versos 7 a 19. O texto diz assim: A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua HaMashiach. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Yeshua HaMashiach, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. No verso 7, lemos o seguinte: A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor e Pai do Senhor Yeshua HaMashiach. Esse verso é a continuação da introdução e a apresentação dessa carta, que, conforme já mencionamos, é direcionada a crentes e gentios que tinham se aproximado ao povo de Deus,
através do testemunho de Yeshua, o qual o apóstolo chamou de Evangelho de Deus. Então, vemos nesse verso 7 sendo dito a vocês, e como vimos no primeiro vídeo, quando Paulo usa esse termo, vocês, está se referindo aos gentios. Assim fica comprovado para nós o destinatário. Vamos então seguir em frente e ver o que o texto de Paulo ainda nos revela. E tenha certeza que tem muito a nos dizer. Então, pegue a sua Bíblia e vamos até o fim. Muitos costumam dizer que este texto foi escrito para judeus que viviam em Roma. Porém, pela forma que Paulo fala em seu texto, pelo contexto dos assuntos tratados e pela utilização dos pronomes, podemos entender de forma muito clara que o objetivo principal era os gentios. No verso 8, o apóstolo pronuncia sua gratidão ao Eterno porque a fé dos romanos estava sendo anunciada em todo o mundo. Sabemos que quando lemos o termo fé, que é emuná, estamos, na verdade, lendo confiança, firmeza, estabelecimento. E sabemos também que esse termo, confiança, tem uma ligação muito forte com obediência, pois não é à toa que o Eterno mencionou a confiança de Avraham. Porque Avraham me obedeceu e guardou meus preceitos, e guardou meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Gênesis 26, 5. Depois vemos o autor aos Hebreus, no capítulo 11, mencionando a respeito da fé, ou seja, a confiança de Avraham, pois obedeceu ao Eterno. No verso 9, lemos: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Repare que, diferentemente do que se ouve atualmente na religião, o apóstolo Paulo afirma que servia ao Eterno, não a Yeshua. Há uma confusão atualmente quanto a quem se serve, e vemos de forma clara que quem é digno de serviço, ou seja, culto, adoração, é o Eterno. Paulo mostra como ele serve ao Criador dos céus e da terra. Ele diz que estava pregando o evangelho do Filho do Eterno. Isso quer dizer que ele anunciava o testemunho dos ensinos e da vida de Yeshua. Infelizmente, a religião paganizou o culto, levando as pessoas a esquecerem que quem é digno de ser cultuado é o Eterno, aquele que ungiu Yeshua, pois qualquer coisa diferente disso é considerado avodazará, ou seja, serviço não autorizado, idolatria. Nosso serviço ou culto deve ser sempre direcionado ao Eterno, Santo e Bendito. Claro que o Messias, Yeshua, é digno de reverência e honra, pois é o ungido e o rei do povo de Deus. Mas nosso culto é a Deus. Nossas orações devem ser direcionadas a Deus. O próprio Yeshua orava a Deus. No verso 10, Paulo fala das orações pelos romanos e da vontade de estar com eles. Ele queria ensinar mais aos que se aproximavam. E se contextualizarmos, trazendo o aprendizado para a nossa realidade, aprendemos que devemos orar por aqueles que o Eterno tem trazido para perto. Mas também devemos ensinar a verdade, o Evangelho verdadeiro, a Torá de Hashem. No verso 11, ele fala sobre a oportunidade de compartilhar com eles algum dom espiritual para fortalecê-los. Muitos podem pensar que esteja falando de coisas que o meio pentecostal ensina, mas na verdade ele está falando de mover ou poder do Eterno em forma de presente espiritual, que iria fortalecê-los. Isso pode ser ensinos, testemunhos e instruções práticas de vida que Paulo poderia passar para aqueles irmãos da cidade de Roma. O verso 12 complementa e confirma o que disse antes, pois fala de serem mutuamente encorajados pela fé ou confiança,
ou seja, na obediência ao Eterno, porque a palavra da verdade, que é a Torá, traz essa firmeza que gera a confiança. No verso 13, ele fala de colher alguns frutos. Os frutos aqui dizem respeito a conhecer pessoalmente os que se aproximam do Eterno e também reconhecer a vida justa destes novos servos. Vida justa é uma vida de obediência e serviço verdadeiro a Deus. Nos versos 14 e 15, ele diz que se sente devedor. Mas por quê? Como judeu e servo do Eterno, ele sabia que sua tarefa diante de Hashem era ensinar as verdades contidas na instrução divina. Ele se considerava em débito, pois queria cumprir o que o Eterno lhe havia mandado fazer, além de seu propósito como membro do povo sacerdotal. Estava no coração de Paulo a vontade de fazer cada vez melhor. Já no verso 16, lemos: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pelo motivo de entender que era devedor, ele afirma que não se envergonha da Bessorá, Evangelho ou Boas Novas. Isso porque ele afirma categoricamente: é o poder do Eterno para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder do Eterno, é a ação do Eterno para a salvação de todo que crê, de todo que acredita, de todo que se firma na vida justa de Yeshua. Salvação aqui, conforme o contexto bíblico, não é ir para o céu. É nos colocar no caminho da Techuvá, retorno, conversão. E para que iniciemos nossa conversão verdadeira ao Eterno, e assim possamos ir recebendo em doses e em níveis a cura, a restauração, o entendimento, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, precisamos viver em obediência à Torá do Eterno, assim como Yeshua, os Talmidim e o próprio Paulo. Verso 16 diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro do judeu e depois do grego. Fica claro a ordem que o Eterno estabeleceu para salvar ou restaurar o homem. Primeiro o judeu e depois o grego. Assim como o termo judeu é referente ao povo de Israel, que Hashem escolheu para ser o povo sacerdotal, o termo grego refere-se aos gentios que não tinham Deus e nem promessas, mas ao se garantirem na vida justa de Yeshua, confiando nele e convertendo-se de coração ao Criador, que o ungiu, podem adentrar ao povo e fazer parte da família de Deus, como Paulo disse em Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Veja que podemos perceber nessa mesma frase, primeiro do judeu e depois do grego, com essa mesma ordem no capítulo posterior. Então nós podemos perceber aqui que quando Paulo está falando esta frase, ele está dizendo que há uma ordem, né, dessa questão de salvação, nessa questão do agir de Deus, do poder de Deus na vida das pessoas. Fica bem claro para nós, primeiro do judeu e depois do grego. E aí confirma para nós aquilo que Yeshua falou, que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque primeiro seria para eles, depois viriam as outras nações, através deles. Mas por que isso? Porque Deus escolheu este povo para ser a nação sacerdotal,
Por quê? Porque através deles, através dessa família que o Eterno estabeleceu, as nações seriam benditas na terra. Foi o que foi dito a Abraão, não é isso? Então vamos seguir em frente. O Ruach, Espírito, é o poder do Eterno para capacitar o homem a viver uma vida de obediência e justiça. Ele nos revela a verdade e por isso podemos vencer nossa Yetzer Hará, ou inclinação para o mal. Se você quer saber mais sobre o que as Escrituras falam a respeito de Ruach, de Espírito, procure aí no card aí na tela, parte de cima da tela, e você vai poder ver aí um vídeo sobre este assunto. No verso 17, Paulo faz um midrash, um ensino ou referência. Ele anuncia o que o profeta Abacuque disse: mas o justo viverá a sua vida por meio da fé. Está em Hebreus, em Abacuque 2, 4. Viver pela fé, conforme disse a respeito desse termo antes, é viver pela confiança, pela obediência. Repare que ele diz: mediante as boas novas, revela-se como Deus torna as pessoas justas à sua vista. E do começo ao fim, isto se dá mediante a confiança. Romanos 1, 17. Bíblia Judaica Completa. É através do Evangelho que se revela a vontade do Eterno, ou seja, o anúncio das instruções da Torá e dos profetas, através do testemunho de Yeshua, e a vida de prática de justiça de cada um, para que muitas pessoas percebam isso e desejem viver. No verso 18 e 19, confirmamos que é sobre a obediência à Torá que ele está falando, pois agora ele menciona o contrário de obediência e vida prática. Ele fala da injustiça ou perversidade e impiedade. Veja na sua tela. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A justiça é muito utilizada na Torá e nos profetas como um substantivo para a vida obediente aos mandamentos do Eterno Santo Bendito. Por isso, Paulo usa os termos que mostram o contrário de verdade e justiça para demonstrar a vida sem a Torá e na desobediência. Concluindo, então, vemos o apóstolo Paulo nos mostrando que a vida de confiança e obediência é o meio que o Eterno usa para levar a verdade às pessoas. Primeiro, a vida de Yeshua, cujo testemunho atingiu as pessoas de sua época, e também a nós hoje. Esse testemunho salva primeiro o judeu e depois o grego. E isso já estava acontecendo com os romanos, a quem Paulo direcionava essa carta. E nós vemos que o verso 19 diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, ele está dizendo que o que de Deus se pode conhecer, que é a palavra, que é a vida justa de Yeshua, estava manifesto entre eles, porque Deus havia manifestado. Perceba que o texto diz: Deus havia lhes manifestado, não Deus se manifestou. Então, nós podemos entender que Deus foi quem manifestou a Yeshua, foi Deus quem enviou a Yeshua, foi Deus quem ungiu a Yeshua. Nós podemos ver que Yeshua é aquele enviado pelo Eterno, né? Aquele que foi ungido pelo Eterno para nos trazer esse entendimento a respeito da sua vida, da sua justiça e daquilo que o Eterno estabeleceu para
que o homem possa seguir. E assim possamos viver uma vida de acordo com a vontade do Eterno, né? Uma vida de justiça, uma vida de obediência. Portanto, retornemos ao caminho da verdade. Restauração já.